Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia do terceiro bimestre. O tema da nossa aula hoje será Economias de Transição e Indústria Planificada. Vamos continuar falando sobre industrialização, que já foi o tema que a gente já vem trabalhando desde o bimestre passado, quando estudamos a industrialização sob a ótica da produção e transformação do espaço nas sociedades capitalistas, quando foi apresentado um conjunto de características que marcam a industrialização quanto ao domínio da tecnologia, quanto à lógica das suas localização e etc. Quando buscamos entender a lógica por trás da industrialização de nações pioneiras, e aí citamos 4 exemplos, o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Japão, e apresentamos as características que marcam a história da produção industrial em países desenvolvidos. Na aula de hoje, nós vamos contextualizar o processo de industrialização das nações que mudaram do sistema de produção planificada socialista para a economia de mercado capitalista. Vamos tentar entender as transformações que marcaram esse processo de transição, considerando o passado e o presente da indústria, citando 2 exemplos aí de países que passaram por essa situação, que foi a Rússia e a China, dando uma ênfase às modificações que aconteceram na indústria chinesa, que hoje desponta como um ícone industrial do mundo globalizado. Os assuntos da nossa aula de hoje estão presentes no capítulo 8 do livro didático de vocês. Esse livro já está disponível em PDF no site da escola e também vocês podem agendar com o PDT de vocês para pegá-lo na biblioteca. Antes da gente falar especificamente sobre China e Rússia, é interessante que vocês entendam como funciona a lógica de uma sociedade planificada, socialista. Então, na economia planificada, também chamada de centralizada, o Estado tem um controle de tudo, certo? Então, guardem bem essa informação. Então, o Estado tem controle de tudo. E nessa situação, a maioria das empresas que atuam, elas pertencem ao Estado. Então, ao contrário do que acontece na economia capitalista, uma economia de mercado, não é a lei da oferta e da procura que vai ditar as regras do comércio, e sim decisões de planos de governo, tá bom? Então, o preço dos produtos não vai ser definido pela quantidade de produtos que são ofertados, como na sociedade capitalista, que no capitalismo, se nós temos muitos produtos ofertados, o preço cai. Se tiver poucos, o preço sobe. Na sociedade socialista, numa economia planificada, o preço das mercadorias que são produzidas será definido por planos de governo e não pela quantidade de produtos disponíveis. Assim, lógicas e estratégias de mercado, elas seguem as elaborações de planos de governo. Esses planos na antiga União Soviética eram chamados de planos quinquenais. Eles tinham por função desvendar e resolver os problemas e fragilidades da economia. Outro objetivo que tinha esses planos era de conter o desemprego através da ampliação do setor produtivo. Então, eu aumentava o setor produtivo para gerar mais empregos. Lembrando, gente, que nessa sociedade o objetivo não era o lucro, não era a criação da riqueza em si, mas o bem-estar social. Com a planificação da economia, seria possível o controle da problemática da distribuição de renda, pois todas as pessoas teriam emprego, salários, que não seriam suficientes para enriquecer, para acumular bens, mas permitiriam a manutenção dos custos da sua vida na sociedade. Assim, ao contrário das demais formas de industrialização, todas as fábricas, indústrias e propriedades, elas pertenciam ao Estado. É importante deixar bem claro essa informação, que nesse tipo de sociedade, o mercado não regulava, ou seja, a concorrência, a livre concorrência, não regulava a economia. Era o Estado quem o fazia. E como ele fazia? Determinando salários, determinando o preço dos produtos, determinando as transformações na economia e na sociedade.
eu tenho aqui uma imagem que tenta retratar um pouco dessa lógica, né, da sociedade controlada pelo Estado numa sociedade socialista, certo? O trabalho ele era muito valorizado durante esse período. É interessante a gente considerar também como que fica a questão da propaganda, né? Então, durante o socialismo, era combatida a propaganda de produtos, né? No sentido de estimular as pessoas a consumirem o produto, porque a propaganda era vista como uma forma de parasita, né? A publicidade era vista com maus olhos pela sociedade socialista, né? No entanto, ela foi muito utilizada pelo governo de forma a difundir as ideias do partido, né? De tentar divulgar uma imagem positiva do partido, né? Das ideias políticas, né? E elas estiveram também presentes na oferta de produtos, mas de uma forma diferenciada do que a gente tem na nossa sociedade, né, capitalista. Ela foi utilizada com o objetivo de incentivar os consumos de bens que eram aprovados pelo governo e desencorajar as pessoas a consumir outros que o governo não aprovava. Tinha o objetivo de atingir as metas de produção de políticas públicas, então o governo estabelecia determinadas metas de consumo. Então, para que essas metas fossem atingidas, eles utilizavam a propaganda para esse fim. Vender produtos que eram obsoletos, que eram subpadrão ou que eram indesejados. Então, aqueles produtos que ficavam acumulados, que representavam prejuízo para o país, né, para as empresas estatais, eles eram estimulados a ser consumidos através de uma propaganda de governo. Também as propagandas elas melhoravam a comunicação entre os departamentos governamentais que eram responsáveis pela produção e distribuição e consumidores, né? Então tinha esse objetivo de melhorar a comunicação. Tratando sobre o caso específico da Rússia, sobre a transição do modelo de economia planificada, né, para o modelo de economia de mercado, é necessário que a gente faça um resgate histórico desse processo, tanto na Rússia como na China, que aconteceram de maneira diferente. No livro de vocês vai aparecer uma infogravura que vai retratar de maneira bem detalhada todo o processo da industrialização antes e depois da planificação, certo? Então, ele vai falar sobre os acontecimentos históricos, né? Ele vai detalhar os acontecimentos históricos desde a origem do sistema de indústria planificada até o momento em que vai se encerrar esse processo, tá bom? Essa industrialização planificada, tá bom? Mas é interessante alguns dados a gente ressaltar aqui. Por exemplo, se nós observarmos aqui esse gráfico, essa tabela, que vai mostrar aqui os índices anuais de produção de manufatureira da Rússia. Se vocês compararem a Rússia com outros países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido, que nós tratamos em nossas últimas aulas, no bimestre passado, vocês vão perceber que após a Revolução teve uma queda muito grande do processo de produção industrial, né? A Revolução aconteceu em 1917, e aí você pode ver, ó, 1913, antes da Revolução, tinha uma produção em torno de 100,0% aí a produção de produtos manufaturados, né? Produtos industrializados. Em 1920, logo após a Revolução, caiu para 12,8%. Mas perceba que, com o passar do tempo, essa produção ela foi crescendo, né? Até chegar aí em 1938 com a produção maior do que dos países capitalistas, aí chegando a 857,3% o crescimento ao ano,
tá bom? Então, nós tivemos momentos em que a industrialização da Rússia, no caso da União Soviética, ela vai ter um grande crescimento. Entretanto, nós tínhamos um problema que estava relacionado à qualidade dos produtos, porque no caso da produção industrial socialista, se priorizava a quantidade de produtos e não a sua qualidade, tá bom? Lembrando que eles eram definidos pelas metas, né, aqueles planos quinquenais, né? Ela foi bem sucedida até que houve um grande desenvolvimento tecnológico, né? Enquanto capitalista da segunda revolução industrial, a produção do modelo planificado, ela foi maior, certo? Contudo, quando a gente teve o início, o princípio da revolução tecnológica, da terceira revolução industrial, certo? A produção planificada, ela não conseguiu acompanhar, né? A gente teve um grande desenvolvimento voltado para a indústria de base e de infraestrutura, com a construção de estradas, de siderúrgicas, de armamentos, né, de meios de transporte, mas essa produção, ela até começou, né, no início da terceira revolução industrial, eles começaram, lembrando que a Rússia lançou o primeiro satélite artificial no espaço em 1957, o Sputnik, né? E também mandou o primeiro astronauta em órbita na Terra em 1961, mas depois disso ela não conseguiu acompanhar o ritmo acelerado de crescimento tecnológico dos países capitalistas, e aí o modelo de produção planificada começa a entrar em crise. Para tentar resolver o problema dessa crise, a partir da década de 80, o governo Gorbachev começa a promover uma abertura, né? Começa a promover uma abertura política, uma abertura do mercado dentro da União Soviética, certo? E é esse momento de abertura do governo Gorbachev que vai começar o processo de transição da economia planificada para a economia de mercado. Gente, quem quiser se aprofundar, se detalhar sobre esse assunto, existe muito material na internet. Existe muito material no livro didático de vocês que vocês podem se aprofundar, tá certo? Mas é interessante a gente destacar o seguinte, que o colapso em que a União Soviética e a Rússia passou, né, por uma transformação radical depois desse colapso, né, passando da economia centralmente planejada para uma economia mercado globalmente integrada. Ao longo dessa trajetória de mudança, muitos acontecimentos foram decisivos para estabelecer êxito nas taxas de crescimento do país. E aí, duas medidas de governo do Gorbachev foram destaque para esse processo de transição, que foi a perestroika e a glasnost. O que foram a perestroika e a glasnost? Bem, vamos detalhar aqui. O objetivo dessas duas medidas era modernizar o mercado econômico sob a Guerra Fria. A perestroika tinha como objetivo realizar mudanças estruturais na economia e sociedade. E a glasnost, por sua vez, caracterizava-se por um processo de abertura política e de transparência aos mecanismos de decisão política. Para vocês entenderem como aconteceu o processo de fragmentação, os países que pertenciam, que faziam parte da ex-União Soviética, que se separaram, todos esses processos, alguns ainda não estão bem definidos, né? Gera conflitos hoje, nós vamos ver daqui a pouco. Então, tem esse material no livro didático de vocês podem se aprofundar, tá bom? O que é interessante, que após a independência, a separação dos países que faziam parte da União Soviética, eles ingressaram numa economia de mercado. Entretanto, essa entrada no mercado, na economia de mercado, com toda a sua competitividade, colocou esses países numa condição de dificuldade.
Então, para tentar resolver esse problema, foi criada a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, né, em 1991, e reuniu esses países em torno de o que seria uma espécie de bloco econômico. Entretanto, a CEI é mais do que um bloco econômico, porque também considera a parte de defesa, né, a parte bélica militar. A CEI ela reúne a parte econômica do sistema econômico, de ajuda, né, de mercado comum, mútuo entre eles, mas também envolve a questão de união militar, certo? E aí, nesse caso, a Rússia, que é o país, né, que lidera esse bloco econômico, que lidera essa comunidade internacional, né, essa comunidade dos Estados Independentes, ela se sobressai tanto nos aspectos econômicos quanto nos aspectos de defesa, né, nos aspectos militares. E aí a CEI, ela contrapõe a OTAN, né, gente? A OTAN, que envolve aí um bloco de países capitalistas, tá certo? Elas duas rivalizam. E aí a CEI, ela integra os países que fizeram parte da ex-União Soviética. Nós temos aqui um mapinha que mostra quem são os países que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes. E o que mais dificulta os acordos entre eles é a questão das disparidades econômicas, porque existem países que são muito pobres, né, dentro dessa conjuntura em relação à Rússia, né, que detém a maior parte do território e também a maior parte das riquezas. A abundância dos recursos minerais e principalmente energéticos é o que dá um grande destaque à Rússia no sentido do seu crescimento no mercado internacional após a abertura política, certo? Isso se deve fundamentalmente à extensão territorial e à diversidade de sua estrutura geológica. O país ele detém várias bacias sedimentares ricas em combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral, e também escudos cristalinos que são ricos em minerais metálicos, potencialmente sendo utilizados para a produção de energia e também para a produção industrial. Também existe um grande parque hidrelétrico que possibilita a construção de grandes usinas nos trechos planálticos dos seus rios, né? A publicação do Keywords Energy Statistics de 2014 coloca a Rússia como o segundo maior produtor e exportador de petróleo no mundo, né? Só perdendo para a Arábia Saudita. E a gente pode perceber nessa tabela aqui que não é só petróleo, mas também vários outros produtos, né, minerais. A Rússia, ela se destaca, né? Ela é o segundo maior produtor de platina, de alumínio, de magnésio, de diamante industrial, de níquel. É o terceiro maior de ouro, quinto maior de ferro e o sexto maior de urânio para abastecimento das usinas nucleares, certo? A distribuição desses recursos, principalmente dos recursos energéticos, vai influenciar aí a distribuição também da ocupação do espaço, né? Estão intimamente relacionados. E a localização das indústrias, né, dos parques industriais da Rússia vão estar associados com essa distribuição. Quando a Rússia produziu a sua abertura política, ela permitiu a entrada de vários capitais internacionais que vão possibilitar um aumento da economia, um crescimento econômico, né, que vai se acentuar fundamentalmente nos anos 2000. Quer dizer, no momento da abertura de 89 até o ano 2000, a Rússia vivia uma crise. A partir dos anos 2000, devido a essa entrada de investimentos e uma grande quantidade de privatizações das empresas estatais, possibilitou aumento de investimentos no país, né? E a expansão do mercado consumidor interno atraiu uma série de empresas
para a região, fazendo com que a Rússia voltasse ao cenário internacional como um destaque, tanto que ela vai ser integrada no grupo dos países mais ricos do mundo, sendo mudado a nomenclatura de G7 para G8, incluindo aí no caso a Rússia, certo? E aí a gente vai perceber que esses recursos estrangeiros, eles vão entrar no país produzindo aí um grande crescimento econômico, fundamentalmente impulsionado pelo crescimento do mercado interno, mas principalmente pela disponibilidade de recursos naturais e do setor energético. As grandes multinacionais russas, né, que ainda pertencem ao Estado, elas são do ramo energético, tá bom? Entretanto, se a gente observar aqui a tabela, a gente vai perceber que essa economia, após o ano 2000, ela vai se encontrar com altos e baixos, né? Ela vai ter grandes momentos de crescimento e depois ela tem momentos em que ela declina. Isso aconteceu fundamentalmente nos anos de 2009 e no ano de 2014. E é interessante a gente perceber, ó, 2009 ela vai ter um decrescimento e em 2015, reflexo da crise de 2014, também ela vai ter um índice de decréscimo, né, do seu PIB, né, da sua produção. Isso se dá devido à crise de 2009, né, a crise internacional de 2009. Nesse ano da crise, os investimentos externos cessaram, né, deixaram de entrar no país. E no caso de 2014 foi uma crise política, né, envolvendo aí o caso da Crimeia, né, uma crise que aconteceu no ano de 2014, em que a Rússia anexou o território da Crimeia a si, produzindo aí um conflito internacional. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram um boicote à Rússia, fazendo com que vários investimentos saíssem do país. Mas se a gente perceber aqui, os investimentos de países como Brasil, Índia e China não cessaram, né? A China e o Brasil não cessaram em relação ao mercado russo. Isso devido ao BRICS, né? A existência do BRICS, que é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, né? E a África do Sul. E aí, graças ao BRICS, ele conseguiu se manter um pouquinho, apesar do boicote econômico que lhe foi imposto. Tratando sobre a China, o livro de vocês ele vai trazer e detalhar o processo de evolução histórica, né, do processo de introdução do sistema capital comunista e depois não entrou no sistema capitalista, mas criou o que eles chamam de socialismo de mercado, tá certo? Então, a gente vai perceber que a China, ao contrário da Rússia, ela não era uma nação industrializada, certo? A China não era uma nação industrializada, era um país de industrialização tardia. Havia uma pequena indústria instalada no país, mas que ela era basicamente para explorar os seus recursos naturais, né? E essas indústrias, elas estavam muito vulneráveis às instabilidades políticas que aconteciam no país durante o século XX, né? Essas instabilidades, elas aconteciam fundamentalmente pela disputa política entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista. Eles disputavam entre si o controle da Rússia e isso acabou criando uma guerra civil no país, né? Se aproveitando dessa situação de guerra civil, o Japão invade a China, né? E isso vai criar uma guerra entre os dois países. Os dois partidos comunistas nacionalistas eles fazem uma trégua provisória, né? Até que, com o término da expulsão dos japoneses, eles vão voltar à sua guerra civil. Na década de 1940, a gente vai ter uma série de conflitos entre eles e essa crise ela termina quando
os comunistas vencem, né, a guerra civil e instauram no país o modelo comunista, certo? Aí eles, liderados pelo Mao Tse-tung, eles vão instaurar o modelo comunista, certo? E aí a proclamação da República Popular da China vai tornar o território sob o controle do Partido Comunista Chinês, o PCC, tá bom? Quando eles instalam esse modelo econômico só comunista, eles vão buscar inspiração no que estava sendo utilizado na Rússia, certo? Eles vão se inspirar no modelo soviético de industrialização, porque lembrando que a China ela ainda não tinha uma indústria construída, como já acontecia na Rússia, certo? Então eles vão começar praticamente do zero. As poucas empresas que existiam, elas vão ser incorporadas ao Estado, certo? O Estado ele vai ter o controle sobre a propriedade privada, ele vai ter controle sobre as empresas, sobre os comércios, sobre as terras, tá bom? E aí eles vão começar a instituir um modelo de industrialização baseado no que a gente tinha na União Soviética, tá certo? Lembrando que a maior parte da população que vivia nessa época na China trabalhava no campo. Era uma população camponesa, certo? A primeira medida que foi adotada no sentido de produzir a industrialização foi o que se chama de Grande Salto para Frente. Em 1957, o Mao Tse-tung criou esse plano e ele buscava acelerar a consolidação do socialismo mediante a criação de um parque industrial amplo e diversificado. Para que isso acontecesse, eles priorizaram os investimentos na indústria de base e da construção de infraestruturas que sustentassem o processo de industrialização. Então, eles foram construir hidrelétricas, eles foram construir rodovias, ferrovias. Então, eles tinham que construir uma base para que pudesse trazer outras indústrias para o país. Apesar de dispor de uma grande mão de obra e uma abundância muito grande de recursos naturais, a industrialização chinesa teve idas e vindas. Isso aconteceu fundamentalmente devido à burocracia, à má gestão. E aí o plano, o Grande Salto para Frente, ele acabou desarticulando as indústrias que existiam no país, certo? E aí a gente tem que entender que a mesma crise que aconteceu na indústria da União Soviética, ela acabou também acontecendo no mesmo período na indústria chinesa. Isso se dá fundamentalmente às características desse processo de industrialização, né? A industrialização desse modelo planificado, ele tinha uma baixa produtividade, ele não tinha ao interesse da questão da competitividade, então tinha uma produtividade apenas para suprir as necessidades da população. A produção ela era insuficiente, a qualidade dos produtos não era boa, havia uma concentração de capitais em setores de armamentos e havia uma burocratização muito grande, certo? Então, devido a isso, não houve prosperidade. É apenas durante a década de 70, no governo de Deng Xiaoping, que vai ter o que eles chamam de a nova revolução, né? Eles dizem que a primeira revolução chinesa aconteceu com a entrada do Partido Comunista, com Mao Tse-tung. E aí eles chamam de nova revolução o que vai acontecer durante o governo de Deng Xiaoping, que ele vai instituir o que ele chama de economia socialista de mercado. Então, eles buscaram tentar resolver os problemas econômicos da China, instaurando uma modificação na parte, digamos, econômica do país, causando aí uma abertura econômica para a entrada de capital estrangeiro. No entanto, essa abertura foi apenas no campo econômico, viu, gente? Porque no campo político, né, a controle da sociedade, estabelecimento das leis, das regras,
continuava sobre a hegemonia do Partido Único, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC, tá bom? Mas aí eles criaram as chamadas zonas econômicas especiais, que eram áreas do território chinês que vão ser abertas para a entrada de empresas multinacionais. E aí essas empresas, percebendo uma grande oferta de mão de obra barata, uma grande oferta de recursos naturais e energéticos, eles vão se instalar nesses locais para baratear os seus custos de produção, tá bom? Então, as chamadas zonas econômicas especiais, já no início dos anos 80, vão ser instaladas fundamentalmente próximas aos portos abertos, né, nas áreas do litoral. E isso, gente, impulsionou um grande êxodo, uma grande migração da população do campo para essas áreas urbanas. E aí foram criando alguns problemas ambientais, alguns problemas sociais urbanos, o supercrescimento das cidades, né? E aí, como a gente vai ver mais adiante, não houve uma preocupação em relação à condição do meio ambiente, certo? E aí, essas cidades elas começaram a crescer e atrair cada vez mais investimentos de empresas internacionais, tá bom? Nós podemos perceber aqui nesse gráfico que houve uma elevação do PIB da China. A China foi o país que mais cresceu dos anos 80 para cá, tanto que hoje a China é a segunda maior economia do mundo, perde apenas para os Estados Unidos. E a gente percebe aqui, ó, que apesar disso, a população ela é a que apresenta um dos piores salários no mundo. Veja aí em comparação ao Brasil, ó. A China, ela é um dos países que tem os piores salários para sua população. No entanto, essa entrada das empresas estrangeiras, elas possibilitaram aí a criação de uma infinidade de produtos. E a China, ela vai se tornar uma plataforma de exportação, né? E aí a gente vai ver vários produtos made in China, na nossa sociedade hoje, né? Alguns são de qualidade duvidosa, né? A gente até fala, né? Produto Xing Ling, o pessoal fala, né? Então, isso devido à questão deles priorizarem a quantidade e não a qualidade dos produtos, né? Mas isso já está se revertendo, né? Agora com os novos desenvolvimentos tecnológicos que vão estar sendo inseridos na dinâmica industrial da China. E aí, para garantir o acesso a esses recursos, a China vai criar um fundo de investimentos, certo? E aí, esse grande fundo de investimentos, ele vai começar a financiar ações de desenvolvimento em outros países. Quer dizer, a China ela faz parecido ao que aconteceu com o processo de imperialismo que os países europeus fizeram nos países da África durante os séculos XIX e início do século XX, certo? Mas aí eles vão tentar criar esse fundo de investimentos para o desenvolvimento dos países africanos, aumentando aí uma condição de dependência entre esses países, fazendo com que a China aumente o seu espaço de consumo para os seus produtos, né? O que a China está querendo aí é expandir o seu mercado consumidor, né? Os baixos custos da produção têm levado os produtos industrializados made in China a conquistar cada vez mais os mercados do mundo. De acordo com os dados da Organização Mundial do Comércio, em 1980, no início das reformas econômicas, as exportações chinesas somavam 18 bilhões de dólares e o país estava em 25º lugar na lista dos maiores exportadores. 34 anos depois, o país vendeu mercadorias no valor de 2,3 trilhões de dólares, acumulando pela primeira vez a primeira posição
entre os países exportadores. Então a gente vai ter aí um grande desenvolvimento e a China ela deixa de ser apenas aquele país produtor de produtos subprime para se tornar um dos grandes mercados exportadores do mundo. Isso deu a esse país a alcunha de dragão asiático, em comparação aos tigres asiáticos, né, que são Singapura, Malásia, Taiwan, que nós vamos tratar nas próximas aulas, tá bom? E aí, desde os anos 80, o governo chinês se esforça em aumentar a quantidade de produtos industrializados na pauta de exportação, e esses produtos, fundamentalmente, eles vão inserir a questão do desenvolvimento tecnológico, certo? Quando eles criaram as zonas econômicas especiais, gente, as ZEIs, a grande intenção que eles tinham era trazer a tecnologia dos países desenvolvidos para dentro da China, certo? Eles queriam, digamos, aprender com os países, com as multinacionais de países desenvolvidos, a tecnologia que eles utilizam hoje, né? Vocês já conhecem o Xiaomi, né? Os celulares que são vendidos hoje, tecnologia chinesa, a Lenovo, né? Que também trabalha no setor de produtos eletrônicos, né? De informática. Então, houve esse grande desenvolvimento. E a entrada da China na OMC, a Organização Mundial do Comércio, no ano de 2001, foi um dos principais acontecimentos da economia internacional desde o início deste século e reforça a sua posição mundial como grande país comerciante. Ao se adequar às regras dessa organização, o país ampliou a possibilidade de negócios para suas empresas exportadoras e também para as empresas estrangeiras que exportam o seu mercado interno, para o seu mercado interno. Um dos grandes problemas que são resultados disso, como eu falei, é a questão do meio ambiente, né, dos impactos ambientais. Os aspectos do crescimento acelerado formaram graves impactos ambientais provocados pelo rápido e insustentável crescimento econômico. Até os anos de 1990, não havia nenhuma preocupação com a questão ecológica por parte do governo chinês, certo? Pois a ordem era crescer a qualquer custo e gerar urgentemente empregos, lucros, saldos comerciais e impostos. Como consequência dessa política, a agressão ambiental cresceram vertiginosamente. As cidades chinesas, então, estão entre as mais poluídas do mundo, assim como seus cursos d'água, o que tem causado diversas doenças à população. E muitos dos seus recursos naturais estão à beira do esgotamento. E aí a gente está vivendo uma pandemia, né, que surgiu aonde? Na China, né? Ah, professor, mas não tem a ver com poluição. Mas acaba que nós temos vários problemas que são agravados devido a essa condição do meio ambiente. Hoje eles já começam a se preocupar com essas questões, porque os índices de poluição lá são alarmantes. Nós temos aqui, ó, imagens do rio mais poluído do mundo, que fica na China, certo? E a gente tem que perceber que esse modelo de crescimento, ele não poderia jamais comprometer a condição ambiental. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem tirar durante o movimento de interação. E na nossa próxima aula a gente vai tratar sobre industrialização ainda, mas vamos falar sobre os países de industrialização tardia, os países emergentes, certo? Não deixem de fazer as atividades no formulário e até o nosso próximo encontro.